Com muita alegria, a gente inicia agora a primeira instrução gravada para a gente fazer uma oração que, por coincidência, deu exatamente no domingo de Páscoa. Então, nosso trabalho vai renascer nesse domingo de Páscoa. E o primeiro tema que a gente vai abordar é a escolha do Brasil como pátria do Evangelho. Por que a gente escolheu esse tema? Dentro daquele aspecto que a gente já explicou na metodologia, nós iremos trabalhar com o campo do Brasil, escolhendo datas, fatos e acontecimentos marcantes que a gente entende que é necessário fazer uma oração para esses momentos. Esse foi um momento muito marcante, o primeiro momento que a gente tem notícia conforme as revelações espirituais. Aqui do livro do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro que eu peço a todos vocês que possam ler, uma vez que ele vai ser o carro-chefe da nossa campanha e das nossas preces. Evidentemente que a gente vai trabalhar com outros atores também, mas os temas até foram escolhidos em cima dos capítulos desse livro, tendo em vista a informação, as informações importantes que ali tem. E a primeira é justamente essa aqui. Foi naquela época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas viagens periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos nos corações dos homens. É o primeiro capítulo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, olha a época aí, século XIV, anos de 1300, já na parte final. Aí teve esse diálogo do Cristo com Eliú. Eliú, disse a voz suave e meiga do Mestre, aonde seus mensageiros, encarregados dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo as incompreensões dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Vamos recordar de novo que anos de 1300 a Inquisição já havia sido instaurada. Havia ainda algumas cruzadas remanescentes. E é a esses fatos e a outros que o Cristo está se referindo aqui. Por toda parte é a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Caíns, ou seja, homicidas, aqueles que matam seus irmãos. Esse era o cenário da época. E aí o Eliú responde: Senhor, se esses povos infelizes, que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Então, esse foi o momento em que houve a deliberação por visitar os continentes ignorados. Ignorados por quem? Pela civilização europeia na época. E aí, ele continua dizendo, Eliú, para o Cristo: nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Quer dizer, recomeçar, né? Essa foi a ideia. E o Cristo, depois de visitar esses continentes, ele diz, né, respondendo, especificamente aqui no Brasil: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor, no seu solo dadivoso e fertilíssimo. Todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Então esse é um dos anseios da espiritualidade, quando escolheu o território brasileiro, nosso país, para ser a pátria do Evangelho. E aí as diretrizes, né, que Cristo estabeleceu, falando para Eliú: tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, que naquela época era Portugal, por isso que está a bandeira dos dois países juntas. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Então o Eliú veio reencarnar para poder organizar justamente a questão das grandes navegações em Portugal. E Cristo diz: aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos, já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá.
no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então, além de determinar a reencarnação do Eliú, Jesus estabeleceu como que seria o planejamento reencarnatório para os povos que aqui habitariam. Consoante a vontade poderosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. E aí, daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia na terra em 1394, como filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, e foi o heróico infante de Sagres, que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadora para além dos mares. Então, a escola de Sagres foi fundada pelo Eliú quando ele reencarnou aqui como Henrique de Sagres. E as informações que a espiritualidade nos passa são essas aqui. Desde a expedição de Celta, o infante, Henrique de Sagres, deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da casa de Avis, que tinha a certeza da existência das terras maravilhosas, cuja beleza haviam contemplado os seus olhos espirituais no passado longínquo. Olha então o planejamento do Cristo se concretizando, né? O Henrique de Sagres tinha no inconsciente dele já essa noção de que haveria de encontrar um novo território, né? Através das grandes navegações que ele estava participando e coordenando. E aí então essa foi a função dele, né? O Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Através do trabalho do Henrique de Sagres, né, os portugueses, os navegadores, viriam futuramente ao Brasil. A gente vai abordar essa chegada de Cabral na próxima oração, sem ser a de hoje. E a árvore do Evangelho, então, foi transplantada para o Brasil. Saiu da região da Palestina e veio para cá. Por isso a gente colocou esse slide aí. Então, o que a gente vai orar nesse fim de semana? As aspirações da espiritualidade no século XIV, ou seja, nessa época desse diálogo com Eliú, que, como a gente viu, os principais trechos serão os seguintes: instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Essa era a aspiração. Aprendizado da lei da fraternidade universal. Formar um pedestal de solidariedade. E frutificar obras de amor para todas as criaturas. A gente extraiu esses 4 elementos aí, desses diálogos de Jesus com Eliú. Lá no século XIV, essa era a ideia, esses são os anseios. É aqui que a gente vai focar mais as nossas orações. Lembrando de hoje, lembrando do diálogo de Jesus com Eliú, dentro desses anseios aqui. Instalar o pensamento cristão, lei da fraternidade universal, pedestal de solidariedade e obras de amor para todas as criaturas. Então vai durar cerca de 10 minutos, como a gente tem feito tradicionalmente, das 11 às 11h10. Então, esse é o nosso tema de oração para hoje. Ok? Muito obrigado, então. Abraços.